Sejam bem-vindos a essa transmissão ao vivo. Agora eu já comecei aqui com o pessoal do Instagram, agora eu estou aqui com o pessoal do Facebook. Sejam todos bem-vindos aqui a essa transmissão de sábado. São 10 horas e 30 minutos da manhã de um sábado ensolarado. Está um dia bonito lá fora. Espero que fique assim o dia todo, que esquente um pouquinho. Está frio, né? Mas eu espero que, independente do frio, você esteja aquecido pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo possa lhe dar esse conforto, ser o seu guia, ser o seu professor e você ter a certeza da companhia de Deus ao seu lado no dia de hoje. Regina Mello, seja bem-vinda aqui, Sebastião, o Sérgio, são todos bem-vindos, Lenildes. O pessoal que está aí no Instagram também é muito bem-vindo. Eu não consigo ver vocês porque vocês estão aqui do outro lado da tela. Deixa eu pegar aqui para ver quem já está aqui. Está aqui, vamos ver. Fabiola, a Rafaela, a Jaqueline, o Vando, o Brás, a Teodora, a Dirce. Vocês são bem-vindos aqui, viu? Deus abençoe vocês. Vou colocar vocês de volta no lugar lá, tá bom? No meu suporte aqui. Ok? Legal ter todos vocês aqui. Vamos fazer uma oração. O Joseph, a Denise, a Elaine. Vamos orar aqui para o estudo desta manhã. Só um recadinho aqui para os membros do distrito de Osasco, aqui das igrejas Central e do Kennedy. Nós vamos estar aí nos reunindo com a liderança. Eu vou me reunir com a liderança nos próximos dias para a gente tratar sobre o possível, provável retorno aos cultos presenciais na igreja. Então, orem aí, não depende tanto da gente. É claro que nós já temos uma autorização por parte da prefeitura, mas nós estamos preocupados com o avanço da doença, né? Então, nossa preocupação é em preservar realmente a saúde dos nossos membros, esse cuidado responsável que nós temos, mas nós vamos avaliar aqui se cabe, se nós temos condições adequadas para um retorno, tá bom? De qualquer maneira, possivelmente, quando eu digo possivelmente, com grandes chances assim de 99%. 1% talvez não dê certo, mas é muito difícil não acontecer. Nós vamos migrar as nossas transmissões, mesmo que nós não tenhamos as nossas reuniões presenciais, ali, os cultos com pessoas, nós vamos migrar as transmissões para as igrejas. Então nós vamos ter que fazer umas adequações aí, alguns arranjos técnicos para a gente conseguir fazer a transmissão as transmissões tanto da Igreja Central de Osasco quanto do Kennedy a partir da igreja, né? Tá bom? Vamos orar então aqui? Incline a sua cabeça, feche os seus olhos, mas deixe o seu coração aberto. Senhor, nosso Pai e nosso Rei, louvamos ao Senhor na manhã deste sábado, um dia bem agradável, ensolarado, e pedimos ao Senhor a iluminação do Espírito Santo. Enche-me com o teu Espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Dê facilidade aos meus irmãos, aos meus queridos, que eles possam compreender o texto e muito mais do que entenderem cognitivamente, que eles possam tomar decisões e eles possam devotar a vida ao Senhor mediante aquilo que lhes foi revelado através da palavra. Fica conosco, ilumina-me nesta hora e é a prece que eu faço. E eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.
Eu convido você para juntos irmos lá para o capítulo 6 de João. Nós vamos concluir hoje o capítulo 6 do quarto evangelho. Nós vamos ler a partir do verso 41 e nós vamos até o final, no verso 71. Se você encontrou, digite aí achei, né? E vamos aqui para o texto. Posso ler? Vamos lá. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desce do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne, porém, nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12.
Eu sei que a maioria das pessoas não gosta de uma leitura tão longa, né? São muitos versículos aqui, mas são necessários para a compreensão do texto como um todo. Jesus aqui, no capítulo 6, ele havia realizado a multiplicação de pães e peixes. Existem duas multiplicações de pães e peixes na Bíblia, né? Esta é a primeira dela, é uma multiplicação de pães feita ali entre os judeus, e uma segunda multiplicação de pães é feita entre os gentios, que o Evangelho de João não registra, mas os outros evangelhos acabam registrando. Jesus havia multiplicado pães e peixes, ele havia atravessado o mar e ele havia ficado ainda dentro da geografia da Galileia, mesmo tendo atravessado o mar de um ponto a outro. E Jesus havia depois discursado, porque uma multidão foi em busca de Jesus. A multidão que havia visto a multiplicação de pães e peixes havia ido pegado o barco também, atravessado, saído ali da região onde estavam, em Tiberíades, e foram para Cafarnaum. E eles ouviram o discurso de Jesus, bem como os judeus da sinagoga de Cafarnaum também ouviram o discurso, não haviam visto o milagre, a multiplicação dos pães e peixes, mas também ouviram o discurso de Jesus, e Jesus disse que ele era o pão que havia descido do céu, ele era o pão da vida. Então é esse o contexto que a gente tem. Por isso que o verso 41 diz que murmuravam, pois, dele os judeus. Aqui, provavelmente, quem estava murmurando, claro, os que vieram de Tiberíades também podem estar nesse grupo, mas é bem provável que se referisse especificamente aos religiosos da sinagoga de Cafarnaum, que murmuravam. Olha que curioso. Não nego também a possibilidade de que os que vieram de Tiberíades também estavam nesse grupo murmurando aqui, mas especificamente esse grupo da sinagoga. E eles murmuravam pelo seguinte, porque Jesus havia sido criado naquela região, né, em Nazaré, as pessoas sabiam quem era o pai, quem era a mãe dele, não que José estivesse vivo nesta época. Isso aqui não é uma evidência da existência de José nos dias do ministério de Jesus. Muito provavelmente José já estava morto nesse período. Mas pessoas que o conheceram e que conheceram a Maria, que era viva, né? Maria ficou viva até o momento da cruz mesmo. Jesus morreu antes de Maria. Mas essas pessoas conheciam Jesus, sabiam a sua origem, sabiam quem ele era e por isso ficavam duvidando. Como ele diz que veio do céu, se a gente sabe quem é o pai e quem é a mãe dele, né? Então essa descrença em Jesus era apoiada pelo fato de eles saberem quem eram quem eram os pais de Jesus aqui. Tanto é que o texto diz bem isso, né? E diziam, verso 42, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como agora ele diz, desci do céu? A gente sabe a origem dele. Como ele fala que veio do céu? Respondeu Jesus, não murmureis. Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Esse o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Veja, esse daqui é um ensino que Jesus está dizendo que as pessoas precisam acreditar, né? Elas precisam crer para entenderem que ele veio do céu mesmo. Senão, caso contrário, isso não existe. E tem pessoas aqui adeptas à doutrina da predestinação, né? Os calvinistas aqui,
Eles creem que isso aqui é uma evidência de que Deus escolhe uns para serem salvos e outros para não serem salvos. Bem, isso aqui é tentar colocar palavras na boca de Jesus. Isso aqui não pode ser usado como uma base bíblica para a predestinação, o pré-determinismo. Isso aqui não, certamente Jesus não intencionava isso. Jesus simplesmente estava dizendo a sua origem. Ele estava dizendo que ele vinha do Pai e que aqueles que o Pai trouxer até ele é no sentido de que existe uma graça que é oferecida às pessoas que não são crentes ainda, que é essa graça do Espírito mesmo trabalhando hoje, né, entre nós. E no caso aqui o Pai trabalhava já para que as pessoas pudessem acreditar, né? Então isso aqui não tem nada a ver com pré-determinismo, né? As pessoas são livres, tanto é que vocês vão ver aqui o texto. O texto fala sobre crer, que é um atributo de escolha, de liberdade, de livre-arbítrio, né? Então, impossível esse texto estar falando sobre predeterminação, né? Predestinação. Não tem como, né? Pelo próprio texto aqui, vocês vão perceber que as pessoas escolhem não crer. E a gente está aqui, a gente vai ver em 3 níveis de crença e de descrença, né? A gente já tinha visto num nível anterior a multidão crendo. Aí depois, quando você chega no grupo dos religiosos aqui, dos judeus de Cafarnaum, eles descreem. Aí depois Jesus vai falar assim com um grupo, né, que muitos acharam duro o discurso dele. Aí é um outro grupo, já é o grupo dos discípulos, não dos 12, não dos 12. Jesus tinha um grupo que o seguia, um grupo de discípulos maior que o grupo de 12. E também muitos o abandonam. E aí depois Jesus vai para o grupo dos 12. E aí ele oferece a possibilidade de evasão do reino de Deus. Evasão dos bancos escolares de Jesus. Ele dá essa possibilidade aqui. Vocês vão perceber essa evasão gradual, né? Essa opção de não crer. E esse verbo crer aqui, eu já disse, ele é importante porque é a intenção do 4º evangelho. Tudo que está escrito é para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus. E crendo nisso, nós tenhamos vida em seu nome. Ok? Vamos avançar aqui na leitura do texto. Verso 48: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui Jesus começa um discurso que para os discípulos que o seguiram foi duro de ser ouvido. Jesus multiplicou pães e peixes lá em Tiberíades. Ele fez essa multiplicação. Ele depois faz um discurso em cima disso, dizendo que ele é o pão que desce do céu. Ele causa um transtorno com esse discurso aqui. E o grupo ali de Cafarnaum, depois quando ele atravessa o mar, o grupo de Cafarnaum fala: a gente conhece seu pai e sua mãe, a gente sabe quem é você. Você não pode ter vindo do céu, né? Nós testemunhamos quem é você, é impossível você ter vindo do céu. E aqui Jesus começa um discurso: olha, eu sou o pão vivo, o pão que desceu do céu. Quem comer da minha carne vai viver. E esse discurso aqui, aparentemente um discurso para quem levava tudo ao pé da letra, um discurso meio canibal, né? Comer carne, beber sangue. Mas Jesus aqui está usando uma ilustração, uma figura de linguagem. É isso que Jesus está utilizando para dizer comer a carne e beber o sangue é receber a palavra dele como sendo verdade. É isso. Não tem nada de místico aqui. Não tem nada de sobrenatural. Não é uma ideia de transubstanciação, como entendido pela teologia católica, ou consubstanciação, entendido pela teologia luterana, com relação à Santa Ceia, né, ao pão da Santa Ceia. Não é nada disso.
Isso aqui tem a ver com receber a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, e obedecê-lo. É simples assim, é isso aqui. E vocês vão ver que o texto vai caminhando para esse entendimento mesmo. Verso 52 diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Veja, eles entenderam ao pé da letra. Eles literalizaram mesmo as palavras de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Veja, isso aqui é importante é, por conta. A gente precisa entender o texto no seu contexto mais amplo também. O Evangelho de João, lá no capítulo 15, vai trabalhar essa história de permanecer em Jesus. E eu não vou ler aqui, porque a gente vai chegar lá e a gente vai poder fazer a devida conexão. Olha só, vou só ler o capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Tá vendo? Então, essa ideia de permanecer nele, ó, quem come, verso 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E lá no capítulo 15, verso 7, fala de permanecer é quem dá atenção, dá ouvidos para a palavra. Então, eu não estou inventando nada. É só você realmente ver o que a Bíblia entende por comer carne e sangue de Jesus. Comer a carne e beber do sangue é permanecer na palavra, é permanecer nele, é dar atenção para a Bíblia. E tanto é que o próprio Pedro aqui vai dar o desfecho disso daqui, falando de vida eterna, dar ouvidos às palavras. A gente vai chegar nisso daqui. Verso 57 diz assim: assim como o Pai me enviou, perdão, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então aqui Jesus tem um público que murmura e duvida e não crê, que é o grupo dos judeus da sinagoga de Cafarnaum. E aí o verso 60 nos introduz a um novo cenário. O verso 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, veja, já não são mais os judeus, os religiosos de Cafarnaum, mas aqui já são os discípulos de Jesus. Repito, não é o grupo dos 12, é um grupo maior que o dos 12. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Veja, o grupo dos discípulos também, à semelhança dos judeus de Cafarnaum, também murmura. O grupo aqui dos religiosos da sinagoga não creram. O grupo dos discípulos também parecem não estar crendo neste momento. Ou pelo menos dizem: olha, é muito duro de ouvir esse discurso. Aí o verso 62, Jesus fala: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Veja, o discurso todo aqui é em torno da origem de Jesus. É em torno da pré-existência. E vocês têm que lembrar aqui que eles não tiveram acesso ao prólogo de João como nós temos. O prólogo de João foi escrito por João. Isso aqui, João está relatando eventos que aconteceram, e esses eventos aconteceram antes de João escrever o prólogo. Né? Até porque João escreveu o quarto evangelho entre os anos 95 e 100 da nossa era. Isso aqui aconteceu no ministério de Jesus.
Eles não tinham o prólogo. Dá licença, só um minutinho. Eles não tinham o prólogo joanino. Então a gente precisa entender que eles estavam ali em direta relação com Jesus e eles duvidaram. Ah, não, a gente conhece, a gente sabe quem é o pai dele, a gente sabe quem é a mãe dele. Essa história de que ele desceu do céu, essa história não tem cabimento, não pode acontecer. E ainda Jesus fala que ele é o pão, e ainda fala de carne, de sangue. Aquilo ali gerou na cabeça daquele público ali realmente oposição. Aí você vai falar assim, ah, Jesus podia ter usado um outro linguagem. Não, Jesus usou a linguagem correta. Jesus aqui está separando de fato os homens dos meninos. Tem muita gente seguindo Jesus por os mais diversos motivos. E aqui o que Jesus faz? Ele separa os homens dos meninos. Ele dá a oportunidade de que as pessoas sigam outros caminhos. E aí, o texto diz aqui no verso 62, verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Tá vendo? Jesus está falando da palavra dele. Quando ele fala da carne, quando ele fala do sangue, ele está falando na verdade da palavra dele. Contudo, verso 64, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. Jesus só está dando a oportunidade dessas pessoas se posicionarem. É só isso. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Aí Jesus explica: precisa crer. O ir a Jesus e ir a Jesus através do Pai é crer, é essa a ideia. É crer. Verso 66. Crer que ele veio do céu. Né? Essa que é a grande questão. Porque crer em Jesus como um mestre humano é fácil. É muito fácil. Os ensinos dele são fantásticos, é maravilhoso o que ele ensina. Isso aí qualquer um faz, até o diabo acredita nisso. Agora, acreditar que ele veio do Pai, que ele é o próprio Deus, é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Aí o verso 66 diz assim: à vista disso, diz o quê? De tudo que aconteceu. Do discurso que ele fez ali, falando que ele é o pão do céu, do discurso que ele fez dizendo que tem que comer da carne, tem que beber do sangue. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E o texto aqui no grego é enfático: eles abandonaram para sempre, para nunca mais voltar. Porque uma coisa é acreditar que Jesus tem coisas boas para ensinar. Outra coisa é acreditar que ele é o próprio Deus. Sabe por quê? Porque acreditar que ele tem coisas boas para ensinar dá a impressão de que você pode ser seletivo e falar assim: ah, isso aqui eu vou ficar com esse ensino é legal. Olha, isso aqui é revolucionário, isso aqui é incrível, isso aqui tira a gente do lugar comum. Tá? Ok, isso aí é legal. Agora, reconhecer que ele é o próprio Deus é você se amarrar realmente a uma mudança de estilo de vida. É você se ligar à própria pessoa de Deus e entender que você precisa viver para Ele, com Ele. Não basta só achar legal o que Ele ensina. Então, Jesus aqui está realmente quebrando realmente um ciclo. Um ciclo se fecha aqui. Um grupo abandonou Jesus para nunca mais voltar. Deus queria isso? Jesus queria isso? Claro que não. Mas Ele não pode deixar que as pessoas vivam auto-enganadas. Chega um momento em que ele diz a verdade, e a verdade, infelizmente, dói. Veja, Jesus não é deselegante. E eu não estou ensinando você a ser deselegante, de dizer assim, não, você tem que dizer a verdade para as pessoas, e custe o que custar, doa quem doer, não é isso. Você tem que ensinar a verdade com elegância, com etiqueta. Mas você não pode deixar de dizer a verdade. É isso que Jesus está mostrando aqui. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, tá vendo? Agora Jesus se dirige aos 12. Primeiro aqui, a multidão, que lá em Tiberíades tinha visto Jesus transformar 5 pães e 2 peixinhos em pão suficiente para alimentar quase 15 mil, ou aproximadamente 15 mil pessoas.
5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse grupo aqui, ou uma parte dele, pega o barco, vai pelo mar ali e atravessa o mar da Galileia e chega em Cafarnaum e vê Jesus discursando que ele é o pão da vida. Jesus, diante dos crentes da sinagoga, lá dos religiosos judeus da sinagoga, discursa que ele é o pão da vida, ele reafirma isso. Ele diz que quem não comer da carne e do sangue dele não tem parte com ele, e aquilo ali gera um murmúrio por parte daquele grupo, falando: a gente conhece o pai dele, a gente conhece a mãe dele, como ele fala que desceu do céu. E aí depois o âmbito muda, multidão, crentes judaicos, depois vai para os discípulos de Jesus, e agora está no grupo dos 12. Jesus está dando a oportunidade para esses grupos todos de fato afirmarem ou reafirmarem a fé que têm, ou descrerem totalmente de Jesus. E ele chega aqui no grupo dos 12, ó, multidão, judeus da sinagoga, discípulos de Jesus, e agora o grupo dos 12. Ele chega. E aí no grupo dos 12 ele fala assim, verso 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Olha que coisa aqui. O texto dessa manhã que a gente separou, a porção que a gente separou para ler, começa dizendo que os judeus murmuravam a respeito de Jesus, duvidando da origem dele, duvidando da natureza divina dele. E o texto termina com uma nota de louvor, algo bonito. Jesus chega para os discípulos e fala: vocês também querem se retirar, vocês também querem abandonar a escola do reino, os bancos escolares do reino de Deus, vocês querem? Aí Pedro fala: Senhor, para quem nós iremos? Pedro não diz para onde nós iremos. Pedro não fala para onde. Pedro fala para quem nós iremos. Pedro não fala para o que nós iremos. Para que tipo de ensino nós vamos recorrer agora? Não. A que tipo de ensino nós vamos recorrer agora? Não, não é isso que ele fala. Ele não fala para onde e ele não fala para que. Ele fala para quem nós iremos. Pedro aqui nesse momento dá uma demonstração de crença, de fé. O verbo crer aqui se aplica a Pedro nesse momento de 100%. Pedro fala assim: só tu tens as palavras da vida eterna. Você está vendo? A carne e o sangue tem a ver com a palavra dele. Senhor, a gente te aceita como pão da vida. É isso que Pedro está dizendo. Para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A gente sabe a sua origem. É isso que Pedro está dizendo. Lá eles falaram que você é filho de... A gente conhece o seu pai e sua mãe, você é filho de José e de Maria, mas na verdade a gente sabe que você é o Santo de Deus. A gente sabe a sua origem. Nós cremos e conhecemos. Olha que coisa linda. Olha que texto maravilhoso. Que texto incrível, assim, que inspira a gente mesmo a viver uma vida perto de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E aí Jesus fala assim... Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi número de 12. Pedro, você está falando, você tudo bem, você é um representante natural do grupo, mas vocês são em 12. E aí, como é que fica? Porque Jesus sabia e referia-se, ele fala assim: contudo, um de vós é o diabo. Tem alguém aqui dos 12 também que vai debandar. Tem alguém dos 12 que vai me trair. Veja, irmãos, Jesus não tem unanimidade em todos os ambientes. No meio da multidão sempre tem alguém que não vai crer. No meio dos religiosos judeus, alguém não creu, ou a maioria não creu, ali da sinagoga de Cafarnaum. Do grupo dos discípulos, que era maior que o grupo dos 12, também tinha descrentes. E no grupo dos 12 também tinha um descrente.
Sabe, o texto vai caminhando de tal forma que surge uma pergunta. A pergunta vai reduzir multidão, crentes da sinagoga, judeus da sinagoga, discípulos de Jesus, 12, e o texto chega até a mim. E a pergunta que eu me faço é: será que eu creio? Porque vai do macro para o micro, até chegar a mim. E a pergunta é: será que eu creio? Eu não estou dizendo se eu creio no que ele falou, no que ele ensinou, mas se eu creio no sentido não de assentimento mental, não de concordância cognitiva, é se eu creio com a minha vida. Se eu de fato me alimento com a sua carne, se eu de fato me alimento com o seu sangue, se eu de fato como desse pão que veio do céu, se de fato ele é o alimento para a minha vida, se de fato Jesus é quem me sustenta, é a causa primeira e a causa última da minha vida. É isso que eu estou dizendo. Será que de fato eu creio de todo o coração, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento? É uma pergunta que não quer calar. E eu jogo essa pergunta para você agora. Por que você vai à igreja? Se bem que a gente não está indo na igreja agora, né? Mas por que você é adventista do sétimo dia? Ou por que você é crente na sua igreja, seja qual for a denominação religiosa que você tenha? É por mera concordância social? É simplesmente pelo fato de que seus pais te ensinaram isso? É por interesse, talvez, e é difícil de admitir isso, né? Interesse naquilo que Jesus pode oferecer, né? É uma fé utilitária daquele Cristo que dá coisas, né? Que é um promotor de coisas para a sua vida. Será que é por isso? Ou de fato você crê que ele é o Cristo, o Santo de Deus, aquele que desceu do céu, é o próprio Deus que encarnou? São 11 horas e 7 minutos e eu quero concluir esse culto deixando essa pergunta para você. Uma pergunta para você pensar ao longo deste sábado. E quem sabe ao longo da sua semana. E quem sabe ao longo da sua vida. Nós precisamos nos questionar as motivações que nos fazem seguir Jesus. E eu espero do fundo do meu coração que, se você é um crente de verdade, você continue sendo esse seguidor, esse discípulo de Jesus. Mas se você porventura perceber que suas motivações não foram as corretas, não desanime. Peça perdão e siga em frente. E peça para Deus, fala: Senhor, eu preciso crer desse jeito que Pedro falou. Eu preciso crer. Eu preciso, eu preciso comer da sua carne e beber do seu sangue. Repito, comer da carne e beber do sangue não é um ritual de canibalismo, não, viu? Eu preciso receber a tua palavra. É isso que significa. Aceitar a tua palavra no meu coração, aceitar e assentar a tua palavra em meu coração, e como resposta, obedecer ao Senhor. E aqui não tem salvação pelas obras, viu? Não é salvação pelas obras, mas não existe salvação sem obediência. Entenda isso. Não há salvação sem obediência, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde no dia de hoje. 11:09. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela audiência virtual que me acompanha aqui. Eles estão aqui não por minha causa. Eles estão aqui não por causa do pão material, mas eles estão aqui por causa do pão da vida, que é o teu filho Jesus. Obrigado porque Jesus é o Santo de Deus. Ele é o pão que desceu do céu. E que ao longo de todo este sábado, ao longo de toda esta semana, nós possamos nos alimentar deste alimento espiritual. Louvo ao Senhor por todas as revelações que tem nos dado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Nos encontraremos aqui
na próxima quarta-feira, às 20 horas. Fiquem todos na paz de Jesus.